Imagine descobrir que sua oração, aquela que você faz em silêncio, com lágrimas nos olhos, tem o poder de destruir fortalezas que o inimigo levou anos para erguer. Renato viu isso com os próprios olhos, durante os 7 minutos em que esteve clinicamente morto. Meu nome é Renato José Almeida Costa e tenho 41 anos. Sou engenheiro eletricista em Belo Horizonte, Minas Gerais, e durante toda a minha vida adulta me considerei um homem de fé, mas uma fé superficial, protocolar, daquelas que a gente guarda no bolso e tira apenas quando convém. Frequentava a Igreja Batista do bairro Savassi esporadicamente, mais para acompanhar minha esposa, Priscila Aparecida, do que por real convicção. Tinha meus rituais religiosos, minhas orações rápidas antes das refeições, meus pedidos apressados a Deus quando surgia algum problema no trabalho ou em casa. Achava que estava cumprindo minha parte. Achava que Deus entendia que eu era um homem ocupado, com responsabilidades, projetos complexos de instalações elétricas em prédios comerciais, reuniões intermináveis, prazos apertados. A oração, para mim, era como um seguro de vida espiritual, algo que eu mantinha ativo, mas raramente acionava de verdade. Minha esposa sempre me dizia que eu precisava orar mais, dedicar tempo real a Deus, mas eu sempre arrumava uma desculpa. Estava cansado demais. Tinha que revisar cálculos, precisava descansar para o dia seguinte. A verdade é que eu não entendia o poder da oração. Para mim, era apenas um conjunto de palavras direcionadas ao céu, sem muita certeza se chegavam a algum lugar. Tinha 2 filhos, Lucas Gabriel, de 12 anos, e Maria Eduarda, de 9. E mesmo quando eles me pediam para orar com eles antes de dormir, eu fazia aquilo mecanicamente, repetindo fórmulas decoradas, sem coração, sem fé verdadeira. Minha vida era confortável, controlada, previsível. Eu achava que tinha tudo sob controle. Tudo mudou em um dia absolutamente comum. Era uma terça-feira normal, sem nada de especial, apenas mais um dia na rotina de trabalho. Acordei cedo como sempre, tomei café com Priscila e as crianças, dei uma olhada rápida nos e-mails no celular enquanto tomava meu café preto. Estava tocando um projeto grande de instalação elétrica em um edifício comercial na região da Pampulha, e naquele dia eu tinha que fazer uma vistoria técnica no canteiro de obras. Lembro que o tempo estava abafado, aquele calor típico de Belo Horizonte no meio do ano, o céu carregado de nuvens escuras prometendo chuva para o final da tarde. Cheguei ao canteiro por volta das 9 da manhã, coloquei meu capacete de segurança, peguei minha prancheta com os projetos e comecei a subir pelos andares do prédio ainda em construção. O elevador de obras estava em manutenção, então tive que usar as escadas. Lembro de estar conferindo a instalação dos quadros de distribuição no 12º andar quando senti uma tontura estranha. Atribuí ao calor, ao esforço de subir 12 andares de escada carregando equipamentos. Continuei trabalhando, verificando se as especificações estavam sendo seguidas corretamente, conferindo bitolas de cabos, disjuntores, aterramentos. Foi quando me aproximei de um quadro energizado para fazer uma medição. Eu sabia que deveria ter desligado o disjuntor geral primeiro, mas estava com pressa, confiante demais na minha experiência de 20 anos na área. Foi uma fração de segundo de descuido. Minha mão encostou em um terminal energizado, enquanto a outra tocava a estrutura metálica aterrada do quadro. A descarga elétrica atravessou meu corpo com uma violência que não consigo descrever com palavras. Foi como se 1000 raios tivessem explodido dentro de mim ao mesmo tempo. Meus músculos se contraíram violentamente, meu corpo foi arremessado para trás com uma força brutal, e eu senti meu coração parar, literalmente parar, como se alguém tivesse desligado um interruptor dentro do meu peito. Caí no chão de concreto do andar em construção. Ouvi gritos distantes dos operários que trabalhavam comigo, vozes desesperadas chamando meu nome, alguém gritando para chamar o SAMU, para ligar para o SAMU imediatamente. Mas todas essas vozes foram ficando cada vez mais distantes, como se eu estivesse sendo puxado para longe daquela realidade, para longe daquele lugar, para longe do meu próprio corpo. A dor física desapareceu instantaneamente, substituída por uma sensação estranha de leveza, de flutuação. Olhei para baixo e vi meu próprio corpo caído no chão, rodeado por trabalhadores apavorados.
Um deles, o João, estava fazendo massagem cardíaca no meu peito, pressionando com força, suando, chorando enquanto contava as compressões. Outro estava ao telefone, falando rapidamente com o atendente do SAMU, dando o endereço da obra, explicando o que tinha acontecido. Vi o desespero nos rostos deles. Vi meu corpo inerte, meus olhos abertos, mas sem vida, minha pele já começando a ficar pálida. Tentei gritar que estava bem, que estava ali, flutuando acima deles, mas nenhum som saiu. Tentei tocar no ombro do João, mas minha mão atravessou seu corpo como se ele fosse feito de névoa. Percebi então que não estava mais preso àquele corpo físico. Estava em outro estado, em outra dimensão da existência. De repente fui puxado para cima com uma velocidade incrível. O canteiro de obras desapareceu abaixo de mim. A cidade de Belo Horizonte se tornou um ponto minúsculo. E me vi atravessando camadas e mais camadas de algo que não consigo explicar. Como se estivesse passando através de véus de realidade, cada um revelando uma dimensão mais profunda da existência. Não havia túnel de luz como você ouve nas histórias. Era diferente. Era como se o próprio tecido da realidade estivesse se abrindo para me revelar verdades que sempre estiveram ali, mas que meus olhos físicos jamais puderam ver. Então, de repente, tudo parou. Encontrei-me em um lugar que transcendia qualquer descrição humana. A luz ali não vinha de nenhuma fonte específica. Ela simplesmente existia. Permeava tudo. Uma luz viva que carregava em si mesma amor, paz, alegria, verdade. E ali, naquela luz, estava ele, Jesus. Não como nas pinturas que eu via penduradas nas paredes da igreja. Não como as imagens que decoram os lares cristãos. Ele era infinitamente mais majestoso, mais glorioso, mais real do que qualquer representação artística poderia capturar. Sua presença emanava um poder que fazia o universo inteiro parecer pequeno, e ao mesmo tempo, um amor tão terno que me fez querer chorar. Seus olhos, quando me olharam, pareciam conter toda a sabedoria do cosmos, mas também a compaixão de um pai observando seu filho amado. Renato. Ele disse meu nome, e naquele nome pronunciado por seus lábios, senti que ele conhecia cada momento da minha vida, cada pensamento que já tive, cada palavra que já falei, cada ação que já pratiquei. Não havia condenação em seu olhar, apenas um amor profundo misturado com uma tristeza que eu não entendia ainda. Trouxe você aqui por um propósito específico, ele continuou, e sua voz não usava palavras no sentido tradicional, mas ainda assim eu compreendia perfeitamente cada significado, cada nuance. O que vou mostrar a você precisa ser compartilhado com meu povo. Muitos dos meus filhos vivem sem entender o verdadeiro poder que foi colocado em suas mãos. Eles oram como você orava, Renato, com lábios, mas sem coração, com palavras, mas sem fé, sem compreender que cada oração sincera é uma arma poderosa que destrói fortalezas que o inimigo levou anos construindo. Vou revelar a você o que acontece no mundo espiritual quando meus filhos oram de verdade. Preste muita atenção, porque isso vai transformar não apenas sua vida, mas a vida de todos que ouvirem seu testemunho. Então Jesus estendeu a mão e de repente pude ver duas realidades simultaneamente. De um lado, via o mundo físico que eu sempre conheci, as ruas de Belo Horizonte, as casas, as igrejas, as pessoas indo e vindo com suas vidas cotidianas. Do outro lado, via uma dimensão espiritual que existia exatamente no mesmo espaço, sobreposta à realidade física. E o que vi nessa dimensão espiritual me chocou profundamente. Havia seres de trevas por toda parte, criaturas horrendas que se moviam entre as pessoas como predadores caçando suas presas. Esses demônios, e não havia outro nome para chamá-los, eram de vários tipos e tamanhos, cada um especializado em diferentes formas de ataque. Vi demônios de medo pairando sobre famílias, sussurrando pensamentos de ansiedade e preocupação. Vi demônios de discórdia trabalhando para criar brigas entre maridos e esposas, entre pais e filhos. Vi demônios de vício agarrados às costas de pessoas, injetando nelas desejos destrutivos. E o que mais me impressionou foi ver as fortalezas que esses demônios haviam construído. Eram estruturas espirituais complexas, como castelos de trevas erguidos ao redor de vidas, famílias, igrejas, cidades inteiras. Essas fortalezas eram resultado de anos,
às vezes décadas, de trabalho meticuloso dos demônios. Cada mentira acreditada adicionava uma pedra a essas fortalezas. Cada pecado não confessado fortalecia suas muralhas. Cada momento de desobediência a Deus dava aos demônios mais autoridade para expandir seus domínios. Jesus então me mostrou cenas específicas da minha própria vida. Vi-me em diferentes momentos e cada cena revelava a atividade demoníaca que eu nunca tinha percebido. Lembro de uma noite, alguns meses antes do meu acidente, quando Priscila tinha me pedido para orarmos juntos, porque ela estava preocupada com problemas financeiros que estávamos enfrentando. Eu tinha dito que estava cansado demais, que oraríamos outro dia, e tinha ido direto para a cama. Agora, vendo aquela cena da perspectiva espiritual, vi o que realmente aconteceu. No momento em que Priscila sentiu o desejo de orar, foi porque o Espírito Santo estava movendo o coração dela, preparando o caminho para uma vitória espiritual. Mas imediatamente, vi demônios se mobilizarem ao meu redor. Um espírito de cansaço físico intensificou a fadiga que eu já sentia, tornando-a quase insuportável. Outro demônio sussurrou pensamentos na minha mente sobre quanto trabalho eu tinha no dia seguinte, sobre como eu precisava de descanso, sobre como Deus certamente entenderia. Vi também um demônio de orgulho me lembrando que eu era o provedor da casa, que já estava fazendo minha parte trabalhando duro, que a responsabilidade espiritual deveria ser mais da Priscila do que minha. Todos esses pensamentos pareciam meus, mas agora eu via que eram sugestões demoníacas amplificando minhas fraquezas. E quando escolhi não orar, vi os demônios celebrando. Literalmente, celebrando como soldados que acabaram de vencer uma batalha importante. Por quê? Porque naquela noite, se tivéssemos orado juntos, nossa oração teria destruído uma fortaleza financeira que o inimigo estava construindo ao redor da nossa família. Aquela oração teria aberto caminho para provisões que Deus já tinha preparado para nós. Mas porque não oramos, a fortaleza permaneceu, e nos meses seguintes, nossos problemas financeiros só pioraram. Observa com atenção. Jesus me disse, e me mostrou outra cena. Era um domingo de manhã na igreja batista que frequentávamos. O pastor, um homem sincero chamado Samuel José, estava pregando sobre o poder da oração. Lembro daquela mensagem porque foi uma das poucas vezes que realmente prestei atenção ao sermão. O pastor estava falando com paixão, com lágrimas nos olhos, implorando à congregação que levasse a oração a sério. Na dimensão física, vi as pessoas sentadas nos bancos, algumas atentas, outras distraídas com seus celulares, outras cochichando entre si. Mas na dimensão espiritual, vi algo completamente diferente. Vi demônios espalhados por toda a igreja, desesperados, trabalhando freneticamente para impedir que a mensagem penetrasse nos corações das pessoas. Vi demônios de distração fazendo celulares vibrarem com mensagens, fazendo crianças chorarem, fazendo pessoas lembrarem de problemas que precisavam resolver depois do culto. Vi demônios de incredulidade sussurrando mentiras, fazendo as pessoas pensarem que aquilo era apenas mais um sermão emotivo, que oração não tinha tanto poder assim, que o pastor estava exagerando. E vi também demônios de religiosidade, os mais insidiosos de todos, fazendo algumas pessoas concordarem mentalmente com a mensagem, mas bloqueando que ela atingisse seus corações. Esses demônios de religiosidade eram particularmente eficazes porque faziam as pessoas se sentirem espirituais, enquanto as mantinham longe do verdadeiro poder de Deus. Mas então Jesus me mostrou algo que encheu meu coração de esperança. No meio daquela congregação, havia uma senhora idosa, Dona Maria, que todos conheciam como a intercessora da igreja. Ela tinha mais de 70 anos, havia perdido o marido 2 anos antes, vivia com uma pequena pensão, mas sua vida era dedicada à oração. Vi quando o pastor fez o apelo no final da mensagem, pedindo que as pessoas se comprometessem a orar mais. Dona Maria levantou a mão junto com algumas outras pessoas, mas havia uma diferença crucial. Enquanto outros levantaram a mão como um gesto vazio, ela levantou com um coração genuinamente rendido a Deus. E no momento em que ela sussurrou em seu coração uma oração de consagração, prometendo a Deus que dedicaria ainda mais tempo à intercessão, foi como se uma bomba espiritual explodisse naquela igreja.
Vi literalmente centenas de demônios sendo arremessados para longe, suas fortalezas começando a rachar, seus planos começando a desmoronar. Uma única oração sincera, de uma mulher simples, de uma viúva pobre que o mundo consideraria insignificante, causou mais dano ao reino das trevas do que 1000 orações vazias. Jesus olhou para mim com ternura e disse: "Esta é a verdade que poucos compreendem, Renato. Não é a eloquência das palavras que importa, não é a duração da oração, não é a posição da pessoa que ora, é a sinceridade do coração, é a fé genuína, é a rendição total a mim." Uma oração de 5 segundos, orada com fé verdadeira, pode destruir fortalezas que levaram 1000 dias para serem construídas. Então Jesus me levou mais fundo ainda nessa revelação. Mostrou-me cenas específicas de diferentes tipos de oração e seus efeitos no reino espiritual. Primeiro, vi orações de arrependimento genuíno. Mostrou-me um homem, um empresário de São Paulo chamado Fernando, que havia cometido adultério e estava vivendo em tormento espiritual. Por meses, Fernando tinha tentado esconder seu pecado, mentindo para a esposa, para os filhos, para os irmãos da igreja. Na dimensão espiritual, vi como esse pecado secreto havia dado legalidade para demônios construírem uma fortaleza massiva ao redor dele. Demônios de mentira, de culpa, de medo, de vergonha, todos trabalhando juntos, aprisionando Fernando em um ciclo de tormento. A fortaleza era tão grande, tão bem estabelecida, que parecia impossível de ser derrubada. Mas então veio o dia em que Fernando não aguentou mais. Ele se trancou em seu escritório, caiu de joelhos e, com lágrimas genuínas de arrependimento, confessou tudo a Deus. Não foi uma oração bonita ou elaborada. Foi um choro desesperado de um homem quebrantado, implorando perdão, reconhecendo sua total depravação, clamando pela misericórdia de Deus. E o que vi acontecer naquele momento me deixou sem palavras. No instante em que Fernando pronunciou as palavras: "Perdoa-me, Jesus, pelo amor de Deus, perdoa-me", a fortaleza inteira começou a tremer. Cada palavra de arrependimento genuíno era como um terremoto espiritual. Vi rachaduras se formando nas muralhas demoníacas, vi torres de acusação começando a desmoronar, vi demônios tentando desesperadamente manter a estrutura de pé, mas sendo incapazes de resistir ao poder do arrependimento verdadeiro. Quando Fernando disse: "Eu entrego esse pecado a ti, Jesus, eu me rendo completamente", toda a fortaleza desabou de uma vez. Foi como assistir a um castelo de cartas sendo destruído por um vendaval. Milhares de demônios fugiram gritando, suas décadas de trabalho destruídas em segundos por uma oração sincera de arrependimento. Jesus então me mostrou orações de intercessão. Vi Priscila, minha esposa, ajoelhada ao lado da cama de Maria Eduarda, nossa filha de 9 anos. Era uma noite que eu lembrava bem, cerca de 6 meses antes do meu acidente. Maria Eduarda tinha começado a ter pesadelos terríveis, acordando quase toda noite gritando e chorando. Como engenheiro, homem de razão e lógica, eu tinha atribuído isso a algum filme assustador que ela deve ter assistido ou histórias que ouviu na escola. Mas Priscila, com sua sensibilidade espiritual que eu sempre desprezei um pouco, sabia que era algo mais profundo. Naquela noite, depois que eu já tinha ido dormir, cansado demais para lidar com mais uma crise de pesadelo, Priscila ficou com nossa filha, e ela orou. Orou com uma fé feroz, uma fé de mãe protegendo sua cria. Na dimensão espiritual, vi que havia realmente demônios de terror trabalhando para atormentar minha filha. Esses demônios tinham encontrado uma brecha, um momento de medo que Maria Eduarda teve após assistir a um vídeo perturbador no YouTube. E estavam usando essa brecha para construir uma fortaleza de terror ao redor dela. Mas quando Priscila orou, declarando a proteção do sangue de Jesus sobre Maria Eduarda, renunciando a todo medo em nome de Jesus, ordenando que todo espírito de terror saísse, foi como assistir a um exército espiritual entrar em ação. Vi anjos guerreiros se posicionarem ao redor da nossa filha, suas espadas de luz cortando através das trevas. Vi os demônios de terror tentando resistir, mas eles não tinham poder contra a autoridade que Priscila exercia através da oração. Em poucos minutos, toda a fortaleza de medo foi destruída, os demônios foram expulsos e nossa filha foi coberta com uma proteção espiritual que permaneceria enquanto mantivéssemos a vida de oração.
Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto assistia àquela cena, percebendo que enquanto eu dormia indiferente, minha esposa estava lutando batalhas espirituais pela nossa família. Jesus continuou me mostrando outros tipos de oração. Vi orações de guerra espiritual, onde crentes maduros, conscientes da realidade do reino espiritual, oravam especificamente contra fortalezas demoníacas sobre suas cidades. Vi como essas orações estratégicas causavam dano massivo aos planos do inimigo, como desmantelavam sistemas de trevas que afetavam comunidades inteiras. Vi orações de cura, onde pessoas simples oravam por doentes, e assisti milagres acontecerem quando essas orações vinham de um coração que verdadeiramente cria no poder de Deus. Vi orações de provisão financeira, onde famílias desesperadas clamavam a Deus, e vi como Deus mobilizava recursos, abria portas, criava oportunidades em resposta a essas orações de fé. Mas algo me chamou especial atenção. Jesus me mostrou que havia uma hierarquia de poder nas orações, não baseada em quem orava, mas em que fundamentava a oração. As orações mais poderosas, aquelas que causavam mais destruição nas fortalezas demoníacas, eram as orações que invocavam o sangue de Jesus, que declaravam a obra completa da cruz, que se apropriavam da vitória que Jesus já conquistou no Calvário. Quando um crente orava dizendo, pelo sangue de Jesus, declaro vitória sobre essa situação, toda a autoridade do céu e da terra estava por trás daquelas palavras. Os demônios tremiam, literalmente tremiam de terror, porque sabiam que não tinham defesa contra o poder do sangue de Cristo. Então Jesus me revelou algo que me deixou profundamente perturbado. Mostrou-me as estratégias específicas que os demônios usam para impedir as pessoas de orar. Vi reuniões no reino das trevas, conselhos de demônios discutindo táticas para manter os crentes longe da oração. Ouvi conversas demoníacas que me fizeram entender a guerra invisível que acontece toda vez que alguém decide orar. Os demônios se referiam à oração como a arma mais perigosa dos humanos, algo que temiam mais do que qualquer outra atividade espiritual. Um demônio de alta patente, uma criatura horrenda que irradiava malignidade, estava instruindo demônios menores sobre como bloquear a vida de oração dos crentes. Ouvi-o dizer: vocês devem atacar no momento em que eles decidem orar. O momento mais crítico é aquele segundo entre a intenção de orar e o começo real da oração. Nesse momento, bombardeiem suas mentes com pensamentos de coisas que precisam fazer primeiro. Façam-nos lembrar de e-mails que precisam responder, de ligações que precisam fazer, de tarefas domésticas urgentes. Convençam-nos de que vão orar logo mais, apenas mais tarde, depois que terminarem essas coisas importantes. E quando finalmente tentarem orar, já estarão tão cansados que a oração será fraca e sem poder. Vi outro demônio explicando táticas para aqueles que já têm uma vida de oração estabelecida. Para estes, dizia ele, usem a estratégia da rotina morta. Façam com que suas orações se tornem mecânicas, repetitivas, sem coração. Enganem-nos, fazendo-os pensar que estão orando porque estão repetindo palavras religiosas, enquanto seus corações estão longe. Uma oração sem coração não causa nenhum dano ao nosso reino. É como uma espada de papelão sendo balançada no ar. Parece ameaçadora, mas não tem filo para cortar. Vi também demônios especializados em criar desânimo após períodos de oração intensa. Eles trabalhavam para fazer as pessoas pensarem que suas orações não estavam sendo respondidas, que Deus não estava ouvindo, que oração era inútil. Esses demônios eram particularmente insidiosos porque atacavam justamente quando as orações estavam começando a causar dano real às fortalezas. Jesus me explicou, Renato, esta é uma das táticas mais eficazes do inimigo. Ele sabe que muitas vezes há um tempo entre a oração e a manifestação visível da resposta. Nesse intervalo, ele trabalha para criar dúvida, desânimo, para fazer meus filhos desistirem justo antes da vitória chegar. Se eles soubessem que no reino espiritual suas orações já destruíram as fortalezas, que a resposta já está a caminho, eles nunca desistiriam. Então Jesus me mostrou cenas específicas da minha vida, onde demônios tinham usado essas táticas com sucesso contra mim. Vi um período cerca de 2 anos antes, quando senti forte desejo de começar a acordar mais cedo para ter um tempo de oração e leitura bíblica antes do trabalho. Lembro que comprei até um devocional novo. Estava animado, determinado.
Mas na dimensão espiritual, vi como demônios imediatamente se mobilizaram contra essa decisão. Na primeira semana, quando o despertador tocou cedo, vi um demônio de sonolência intensificar meu cansaço físico 10 vezes. Vi outro demônio sussurrar pensamentos convincentes. Você pode orar daqui a pouco, no trânsito. Deus entende que você está cansado. Você trabalhou até tarde ontem. E eu, sem perceber que estava sendo atacado, cedi. Apertei o botão de soneca do despertador. Fiz isso dia após dia, até que eventualmente parei de tentar acordar cedo. O devocional ficou na gaveta, sem ser aberto. E vi os demônios celebrando, porque tinham impedido que eu estabelecesse uma disciplina de oração que teria destruído muitas fortalezas que eles estavam construindo na minha vida. Jesus olhou para mim com olhos cheios de tristeza e amor e disse: "Quantas vezes eu tentei chamar você para mais intimidade, Renato? Quantas vezes toquei seu coração para orar, para buscar minha face? Mas o inimigo sempre conseguiu distraí-lo, sempre conseguiu fazer você adiar, sempre conseguiu roubar aqueles momentos preciosos que transformariam sua vida." Senti uma dor profunda no peito ao ouvir isso. Uma dor que não era física, mas espiritual. A dor de perceber quantas oportunidades eu desperdicei, quantas vitórias deixei de experimentar, simplesmente por não ter levado a oração a sério. Mas então Jesus me mostrou algo que encheu meu coração de esperança e determinação. Mostrou-me o poder multiplicador da oração persistente. Vi uma missionária no interior do Maranhão, uma mulher chamada Rita de Cássia, que orava há 17 anos pela conversão do marido. 17 anos. Vi como, durante todo esse tempo, suas orações fiéis foram sistematicamente destruindo camada após camada de fortalezas demoníacas ao redor de seu marido. O marido era um homem duro, violento, alcoólatra, que zombava dela por ir à igreja, que a proibia de orar em voz alta em casa. Mas ela orava em segredo, clamava a Deus nas madrugadas, jejuava, intercedia com lágrimas. Na dimensão espiritual, vi como cada oração dela era como uma picareta batendo contra um muro imenso. No começo, parecia que não fazia diferença nenhuma. O muro era tão espesso, tão alto, tão bem fortificado. Mas ela não desistia. Oração após oração, dia após dia, ano após ano, rachaduras começaram a aparecer. Os demônios tentavam reparar os danos, mas não conseguiam manter o ritmo. E então, depois de 17 anos de oração persistente, vi o momento em que a última camada da fortaleza se rompeu. O marido dela estava bêbado, caído em casa, quando de repente começou a chorar, um choro profundo, como se algo dentro dele tivesse quebrado. Ele chamou por Rita, pediu que ela orasse por ele. Disse que não aguentava mais viver daquele jeito, e naquela noite ele entregou sua vida a Jesus. Aquilo que parecia impossível durante 17 anos aconteceu porque uma mulher se recusou a desistir de orar. Jesus me disse: "Vê, Renato, é por isso que digo aos meus filhos para orarem sempre e nunca desanimarem. Cada oração sincera está fazendo um trabalho espiritual, mesmo quando não veem resultados imediatos. As fortalezas são destruídas tijolo por tijolo, oração por oração. Alguns muros são derrubados com uma oração. Outros exigem persistência de anos, mas nenhuma oração é desperdiçada. Cada palavra proferida em fé está causando dano ao reino das trevas." Então Jesus me mostrou algo ainda mais impressionante. Mostrou-me como as orações através das gerações criam um acúmulo de poder espiritual. Vi orações da minha avó paterna, Dona Rosa, que morreu antes de eu nascer. Ela era uma mulher de oração intensa, passava horas ajoelhada orando por seus filhos, netos e bisnetos que ainda nem tinham nascido. E vi como essas orações dela, feitas décadas atrás, ainda estavam ativas no reino espiritual, ainda me protegendo, ainda quebrando fortalezas ao meu redor. Vi orações da minha mãe, Maria José, que orava por mim desde antes de eu ser concebido. Vi como essas orações geracionais criavam uma cobertura espiritual sobre minha vida que os demônios tinham muita dificuldade de penetrar. E Jesus me disse algo que revolucionou minha compreensão. As orações não morrem com quem as faz, Renato. Elas continuam vivas, continuam trabalhando, continuam destruindo fortalezas.
Quando você ora por seus filhos, Lucas Gabriel e Maria Eduarda, essas orações vão protegê-los muito depois de você partir desta terra. Elas vão proteger os filhos deles e os filhos dos filhos deles. Uma vida de oração cria uma herança espiritual que abençoa gerações. Mas então Jesus me mostrou o oposto também. Mostrou-me famílias onde não havia herança de oração, onde gerações inteiras tinham negligenciado a vida de oração. Vi como, nessas famílias, as fortalezas demoníacas se tornavam cada vez mais estabelecidas, passando de pais para filhos, se fortalecendo a cada geração. Vi maldições geracionais, padrões de pecado que se repetiam em cada geração, e entendi que tudo isso era resultado da ausência de oração quebrando essas cadeias. Jesus olhou para mim com intensidade e disse: "É por isso que estou te trazendo de volta, Renato. Você vai iniciar uma revolução de oração na sua família. Suas orações vão quebrar padrões que existem há gerações. Vão criar uma nova herança espiritual para seus filhos e os filhos dos seus filhos." Então vi algo que me deixou absolutamente chocado. Jesus me mostrou uma reunião específica de demônios de alta hierarquia que aconteceu no dia anterior ao meu acidente. Eles estavam discutindo estratégias para a cidade de Belo Horizonte e meu nome foi mencionado especificamente. Um demônio disse: "Renato Almeida está começando a se incomodar com sua frieza espiritual. Detectamos sinais de que ele pode estar considerando levar a oração mais a sério. Isso é inaceitável. Ele tem influência como engenheiro, conhece muita gente. Se ele descobrir o verdadeiro poder da oração e começar a ensinar outros, causará danos significativos aos nossos planos para aquela região. Precisamos neutralizá-lo antes que isso aconteça." E foi então que planejaram o acidente. Não foi coincidência. Não foi descuido. Foi um ataque deliberado para me tirar do caminho antes que eu me tornasse uma ameaça real ao reino das trevas. Mas Jesus sorriu, um sorriso que continha toda a sabedoria e poder do universo, e disse: "Mas eles não contavam com minha intervenção, Renato. Usei o próprio ataque deles para te trazer aqui, para te mostrar estas verdades, para te transformar de um homem de fé morna em um guerreiro de oração. Agora você vai voltar, vai testemunhar sobre o que viu, e vai ensinar meu povo a orar de verdade. E cada pessoa que aprender a orar através do seu testemunho será mais um guerreiro destruindo fortalezas demoníacas." Então Jesus começou a me dar instruções específicas sobre como orar de maneira eficaz. Primeiro, ele enfatizou a importância da sinceridade. Disse que Deus não se impressiona com palavras bonitas ou orações longas, mas procura corações genuínos. Mostrou-me que 5 minutos de oração sincera, onde você realmente está falando com Deus de coração aberto, tem mais poder do que 5 horas de palavras vazias e repetitivas. Segundo, Jesus falou sobre a importância de orar baseado em sua palavra. Mostrou-me como as orações que citam promessas bíblicas têm uma autoridade especial porque estão alinhadas com a vontade revelada de Deus. Quando você ora a palavra de Deus de volta para Ele, disse Jesus, você está usando as mesmas palavras que criaram o universo. Palavras que têm poder inerente para transformar realidades. Terceiro, ele enfatizou o poder de orar no nome de Jesus. Explicou que não é uma fórmula mágica que você adiciona no final da oração, mas uma declaração de autoridade. Quando você ora no meu nome, disse Jesus, você está exercendo a mesma autoridade que eu tenho. É como se eu mesmo estivesse orando através de você. Os demônios não podem resistir a isso. Quarto, Jesus falou sobre a importância da oração persistente. Disse que alguns muros caem com uma oração, mas outros requerem persistência ao longo de meses ou até anos. Isso não significa que Deus seja relutante em responder, mas que algumas situações envolvem fortalezas tão estabelecidas que exigem tempo para serem completamente destruídas. A persistência na oração demonstra fé, demonstra que você realmente acredita que Deus vai agir, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Quinto, ele enfatizou a importância de perdoar antes de orar. Mostrou-me como a falta de perdão cria um bloqueio espiritual que impede que as orações sejam eficazes. Vi exemplos de pessoas cujas orações poderosas estavam sendo bloqueadas simplesmente porque guardavam rancor, amargura ou ressentimento contra alguém. No momento em que escolhiam perdoar,
Era como se uma represa espiritual se rompesse e suas orações começavam a fluir com poder total. Sexto, Jesus falou sobre a importância de orar com fé. Disse que a fé não é ausência de dúvida, mas escolher acreditar na promessa de Deus apesar das circunstâncias contrárias. Mostrou-me que quando você ora com fé, declarando a vitória antes de vê-la manifestada, você está trazendo realidades do reino espiritual para o reino físico. Sétimo, ele enfatizou a importância da oração em línguas para aqueles que receberam esse dom. Explicou que quando você ora em línguas, está orando diretamente sob a direção do Espírito Santo, muitas vezes sobre coisas que sua mente natural nem sequer compreende, mas que são cruciais na batalha espiritual. Então chegou o momento em que percebi que tinha que voltar. Jesus colocou ambas as mãos sobre meus ombros e disse: Renato, você esteve clinicamente morto por 7 minutos. Os médicos já estão começando a desistir de te ressuscitar. Mas eu vou te trazer de volta porque sua verdadeira missão ainda não começou. Quando você voltar, tudo vai parecer diferente, porque seus olhos espirituais foram abertos. Você não conseguirá ver a dimensão espiritual como vê agora, mas sempre saberá que ela está lá. Cada vez que orar, você saberá com absoluta certeza que está causando destruição nas fortalezas do inimigo. Sua oração nunca mais será a mesma, porque agora você sabe a verdade. E você vai ensinar outros. Vai compartilhar este testemunho com quantas pessoas puder alcançar. Cada pessoa que ouvir e começar a orar de verdade será mais um guerreiro no meu exército, mais uma arma contra as trevas. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, enquanto eu implorava para ficar ali, naquele lugar de paz e glória indescritível. Mas Jesus sacudiu a cabeça gentilmente e disse: Ainda não é sua hora, meu filho. Priscila precisa de você. Lucas e Maria Eduarda precisam de você. E muitas outras pessoas precisam ouvir sua história. Vai, e lembra-se sempre, cada oração importa. Cada palavra pronunciada em fé destrói fortalezas, e o inimigo teme nada mais do que um crente que descobriu o verdadeiro poder da oração. De repente, senti-me sendo puxado de volta, caindo através das mesmas camadas de realidade que havia atravessado antes. Vi o canteiro de obras se aproximando rapidamente, vi meu corpo ainda rodeado pelos trabalhadores, vi o João ainda fazendo massagem cardíaca com lágrimas escorrendo pelo rosto, vi outros orando desesperadamente. E então, com um impacto que tirou todo o ar dos meus pulmões, voltei ao meu corpo. Meus olhos se abriram de repente, e a primeira coisa que fiz foi inspirar profundamente, meu peito se expandindo com força, enquanto o ar fresco enchia meus pulmões. João quase desmaiou de susto. Pulou para trás, gritando: Ele voltou! Meu Deus, ele voltou! Ele está vivo! Outros trabalhadores começaram a chorar, a gritar, a abraçar uns aos outros. Alguém ligou de volta para o SAMU informando que eu tinha voltado. Minha mente estava cristalina, mais clara do que nunca na vida. Sabia exatamente o que tinha acontecido, cada detalhe, cada revelação ainda fresca na memória como se tivesse acabado de acontecer. E a primeira palavra que saiu da minha boca, ainda deitado naquele chão de concreto, foi Jesus. Apenas Jesus. E no momento em que pronunciei aquele nome, senti uma paz sobrenatural descer sobre mim e soube, com absoluta certeza, que estava coberto por anjos, protegido pelo sangue de Cristo e que minha vida jamais seria a mesma. Os paramédicos chegaram minutos depois e ficaram chocados ao me encontrar consciente, conversando, aparentemente sem sequelas. Insistiram em me levar ao hospital para exames completos. No Hospital das Clínicas, os médicos fizeram todos os testes imagináveis, eletrocardiogramas, ressonâncias, exames neurológicos. Esperavam encontrar danos cerebrais devido aos 7 minutos sem oxigenação adequada. Esperavam encontrar problemas cardíacos devido à descarga elétrica massiva que atravessou meu corpo. Mas os resultados voltaram completamente normais. Um dos médicos, o Dr. Paulo César, um homem de uns 50 anos que depois descobri ser cristão, me olhou nos olhos e disse: Senhor Renato, medicamente falando, o senhor deveria estar morto ou em coma. O fato de estar aqui, conversando normalmente, sem nenhum dano detectável, isso não faz sentido científico. Eu só posso chamar isso de milagre.
Sorri para ele e disse: "Foi mesmo um milagre, doutor, e Deus tem um propósito para me manter vivo." Passei 3 dias no hospital em observação, e durante esses 3 dias não consegui parar de orar. Era como se uma fonte de oração tivesse sido destampada dentro de mim. Orava pelos médicos e enfermeiros que me atendiam, orava pelos outros pacientes nos quartos vizinhos, orava pela minha família, orava por pessoas que nem conhecia, mas que Deus colocava no meu coração. E cada vez que orava, lembrava das visões que Jesus me mostrou, lembrava das fortalezas sendo destruídas, lembrava do poder contido em cada palavra sincera direcionada a Deus. Quando finalmente voltei para casa, Priscila e as crianças me receberam com lágrimas de alegria e alívio. Naquela mesma noite, reuni toda a família na sala e compartilhei tudo o que tinha visto e ouvido. Contei sobre a dimensão espiritual, sobre as fortalezas demoníacas, sobre o poder devastador da oração. Lucas, Gabriel e Maria Eduarda ouviram com os olhos arregalados. E quando terminei, Lucas disse: "Pai, podemos orar juntos agora?" Naquele momento, começamos o que se tornou um ritual sagrado na nossa família. Todo dia, sem exceção, nos reunimos para orar juntos. Não são orações longas ou elaboradas, mas são sinceras, vêm do coração. E eu sei, com absoluta certeza, que cada uma delas está destruindo fortalezas, mudando realidades espirituais, protegendo minha família. Voltei ao trabalho 3 semanas depois, e a primeira coisa que fiz foi pedir perdão ao João e aos outros colegas por nunca ter levado a fé a sério, por ter sido um cristão nominal que dava um péssimo exemplo. Compartilhei meu testemunho com eles e vi lágrimas nos olhos de homens rudes, trabalhadores calejados, quando contei sobre o poder da oração. Alguns deles, que nunca tinham pisado em uma igreja, começaram a pedir que eu orasse por eles, por suas famílias, por seus problemas. Na igreja batista onde congregávamos, o pastor Samuel me convidou para compartilhar meu testemunho em um domingo à noite. A igreja estava lotada, e quando terminei de contar minha experiência, houve um movimento espontâneo de oração que durou mais de 2 horas. Pessoas que nunca tinham orado em público começaram a clamar a Deus com fervor. Pessoas que tinham vida de oração morna foram renovadas. Jovens se comprometeram a iniciar grupos de intercessão. E eu sabia, observando aquilo, que fortalezas estavam sendo destruídas naquele momento, que o reino das trevas estava sofrendo danos massivos, que anjos estavam sendo mobilizados em resposta àquelas orações sinceras. Nos meses seguintes, minha vida foi completamente transformada. Comecei a acordar às 5 da manhã todos os dias para ter uma hora de oração e leitura bíblica antes do trabalho. No começo foi difícil. Sentia o cansaço, sentia as tentações de voltar a dormir, mas sempre que isso acontecia, lembrava das visões que Jesus me mostrou, lembrava dos demônios trabalhando para impedir minha oração, e isso me dava força para resistir. Estabeleci momentos de oração ao longo do dia também, orações curtas, mas poderosas durante o intervalo do almoço, no trânsito, antes de reuniões importantes. E vi frutos concretos. Problemas financeiros que nos atormentavam há meses foram resolvidos de maneiras surpreendentes. Relacionamentos que estavam estremecidos foram restaurados. Portas de oportunidade se abriram no trabalho. Mas mais importante do que qualquer bênção material foi a transformação espiritual. Desenvolvi uma intimidade com Deus que nunca imaginei ser possível. Comecei a sentir sua presença constantemente, a ouvir sua voz me guiando em decisões, a experimentar seu amor de maneiras tangíveis. Priscila me disse várias vezes que era como se ela tivesse um marido completamente novo, não apenas nos hábitos espirituais, mas em tudo, mais paciente, mais amoroso, mais presente com a família. E ela estava certa, porque quanto mais eu orava, mais Jesus transformava meu caráter, mais ele me moldava à sua imagem. Lucas, Gabriel e Maria Eduarda desenvolveram suas próprias vidas de oração também. Um dia, cerca de 6 meses depois da minha experiência, Maria Eduarda veio até mim e disse: "Papai, eu orei por aquela menina da minha sala que sempre fica sozinha no recreio. E hoje ela veio brincar comigo e disse que estava se sentindo muito triste, mas que de repente sentiu uma paz e teve vontade de fazer amizade comigo." Meu coração quase explodiu de alegria ao ouvir isso,
porque vi que minha filha de 9 anos estava aprendendo o poder da oração, estava se tornando uma guerreira espiritual, estava causando dano às fortalezas do inimigo através de suas orações inocentes, mas poderosas. Comecei também a ensinar sobre oração sempre que tinha oportunidade. No trabalho, organizei um grupo de oração semanal durante o horário de almoço, e homens que nunca tinham orado na vida começaram a descobrir esse poder. Vi transformações incríveis, vícios sendo quebrados, casamentos sendo restaurados, doenças sendo curadas, tudo através da oração sincera e persistente. Na igreja, me tornei líder do ministério de intercessão e começamos a treinar pessoas sobre guerra espiritual através da oração. Ensinamos sobre como orar a palavra de Deus, como invocar o sangue de Jesus, como ser persistente mesmo quando não vemos resultados imediatos. E vimos um avivamento começar naquela congregação, jovens se entregando a Jesus, famílias sendo restauradas, pessoas sendo curadas de doenças físicas e emocionais, tudo porque descobrimos o verdadeiro poder da oração. Hoje, mais de 1 ano depois da minha experiência de quase morte, posso testemunhar que cada dia confirma as verdades que Jesus me revelou. Cada vez que oro, sei que estou destruindo fortalezas, sei que estou causando dano ao reino das trevas, sei que estou participando da obra de Deus na terra. E quero que você, que está lendo ou ouvindo este testemunho agora, entenda essa verdade com a mesma certeza que eu tenho. Suas orações têm poder, poder real, poder devastador contra as fortalezas do inimigo. Cada vez que você ora sinceramente, coisas estão acontecendo na dimensão espiritual que seus olhos físicos não podem ver, mas que são absolutamente reais. Os demônios tremem quando você menciona o nome de Jesus. As fortalezas que eles construíram durante anos podem ser destruídas em segundos através de uma oração genuína de fé. Não deixe o inimigo roubar seu tempo de oração. Quando sentir o cansaço excessivo justamente na hora de orar, saiba que é ataque. Quando surgirem 1000 urgências na hora em que planejou buscar a Deus, reconheça a tática demoníaca. Quando a dúvida sussurrar que suas orações não fazem diferença, lembre-se do que Jesus me mostrou. Cada oração sincera está destruindo fortalezas, cada palavra proferida em fé está mudando realidades espirituais. Você tem em suas mãos uma arma poderosa, a arma da oração. Use-a. Não importa se você tem apenas 5 minutos ou 5 horas, ore. Não importa se suas palavras são elaboradas ou simples, ore do coração. Não importa se você está começando agora ou já tem anos de caminhada cristã, ore com fé renovada e seja persistente. Algumas fortalezas cairão rapidamente, outras exigirão meses ou anos de oração perseverante. Mas não desista, porque cada oração está fazendo o seu trabalho, tijolo por tijolo, rachadura por rachadura, até que finalmente a fortaleza inteira desmorona. Ore por sua família, criando uma herança espiritual que abençoará gerações. Ore por sua cidade, destruindo fortalezas territoriais que afetam comunidades inteiras. Ore por seu país, por sua nação, porque as orações dos justos têm poder para mudar o curso da história. E lembre-se sempre, você não está orando para um Deus distante e desinteressado. Você está orando para um Pai amoroso que se deleita em ouvir sua voz, que mobiliza céus e terra em resposta às suas orações, que coloca seu poder ilimitado à disposição daqueles que o buscam com sinceridade. Minha vida agora é um testemunho vivo de que a oração transforma tudo. Eu era um homem espiritualmente morto, mesmo antes do acidente que quase me matou fisicamente. Mas Jesus me trouxe de volta, não apenas a vida física, mas a verdadeira vida espiritual através do poder da oração. E Ele pode fazer o mesmo por você. Não importa há quanto tempo você negligenciou a oração, não importa quão fria ou distante você se sente de Deus agora, uma única oração sincera pode começar a reverter tudo isso. O inimigo teme um crente que descobre o verdadeiro poder da oração porque sabe que não tem defesa contra isso. As fortalezas que ele construiu com tanto cuidado durante anos podem ser destruídas em momentos através de orações ungidas com fé. Então eu faço este apelo a você agora.
Não espere ter uma experiência de quase morte para levar a oração a sério. Comece hoje, comece agora mesmo. Separe um tempo, mesmo que sejam apenas 10 minutos, e busque a face de Deus com sinceridade. Confesse seus pecados, peça perdão, declare a vitória de Jesus sobre sua vida, ore por sua família, ore por suas necessidades, ore pela igreja, ore pela nação. E faça isso persistentemente dia após dia, sabendo que cada oração está causando um estrago imenso nas fortalezas do inimigo. Você tem mais poder do que imagina. Você é mais importante no reino de Deus do que pensa. E suas orações são mais eficazes do que você jamais sonhou. Esta é a verdade que Jesus me revelou. E eu vou passar o resto da minha vida proclamando esta verdade, ensinando pessoas a orar, ajudando o povo de Deus a descobrir a arma poderosa que sempre esteve em suas mãos, mas que muitos nunca aprenderam a usar adequadamente. Ore, creia, persista e observe Deus fazer milagres através da sua vida de oração. Que testemunho transformador! A Bíblia nos lembra em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Muito obrigado, Renato, por compartilhar conosco essa experiência profunda, que revela a dimensão invisível das batalhas espirituais e o poder devastador de uma única oração feita com fé verdadeira. E a você que assistiu até aqui, que as bênçãos do céu estejam sobre sua vida, que sua casa seja um lugar de oração, proteção e milagres. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, uma simples oração, feita com sinceridade, pode mudar destinos, romper maldições e libertar gerações inteiras. Nunca subestime o poder que Deus colocou em suas mãos.